próxima escolha. Ah, com bateria? Mas eu preciso trocar o nome, porque acho que eu acabando de falar. Bom, vamos lá? Vamos começar hoje com o seminarista, né? Vamos lá. Mais um episódio, então, do nosso podcast Pode Falar sobre as obras de leitura obrigatória da UEL. Aqui quem fala é a Amanda, professora de literatura do Colégio BGD. Estão comigo a professora Viviane, professora de redação, o Luiz, o Gabriel, a Rebeca, a Maria Clara, a Ana, o Pedro, a Lara, a Elisa e o Luiz Felcar. E hoje a gente vai falar sobre a obra O Seminarista, que está há um bom tempo já na lista vestibular da UEL. Uma obra que pertence ao romantismo brasileiro, é um romance romântico, portanto, é escrita pelo Bernardo Guimarães e é um livro que foi lançado em 1872. Então, dentro aí do período do romantismo, dentro da prosa do romantismo. A gente sabe que quando fala de romantismo, né, a gente divide a parte de prosa em tipo de romance. Então, aparecem lá, alguém lembra os 4 tipos de romance? Indianista. Indianista, muito bom. Regionalista, muito bom. Urbano, muito bom. Vocês esqueceram um histórico, tá? Então, são 4 tipos de romance. Romance indianista, romance urbano, romance regionalista e romance histórico. Esse livro, O Seminarista, alguém lembra que tipo de romance é ele? Regionalista. Regionalista. O que você ia falar? Regionalista ou? É que ele tem também, muitas vezes ele é colocado como um relato pastoral. Não sei se vocês estão se lembrando. Mas a gente classifica ele como um romance regionalista, né? Se for olhar para essa divisão clara. Por que regionalista? Porque o enredo, a história do Eugênio e da Margarida ali, se passa em Minas Gerais. Então, se passa em parte na fazenda do pai do Eugênio, o senhor Antunes, e em parte acontece ali na cidade de Congonhas. Eu sei que parece São Paulo, tá? Mas tem em Minas também. Onde o Eugênio é enviado para o seminário, beleza? Então, estamos diante de um livro do romantismo brasileiro, num texto da prosa do nosso romantismo, e aí o romance regionalista. Certo? Alguém chegou a ler o Seminarista? Alguém leu parte do Seminarista? Rebeca? A Rebeca achou o que sobre o Seminarista? Eu gostei. Gostou? Pode continuar. A Marina, quando estava no terceiro, ela leu, né? E aí eu tava no carro com ela e começou a contar a história. E eu fiquei tão chocada, tipo, contando. Quando eu li, tipo assim, fiquei tão surpresa por já saber um pouco. Só que eu ficava, tipo, como assim ela adoeceu? Tipo assim, não, ela tem que ficar bem, tem que ficar bem. Foi meio triste de pensar, tipo, sem saber o que era. Entendi. Não, mas é uma história realmente que chama atenção, né? É uma história que chama a atenção da gente, Pedro Rulho. É uma história que chama a atenção da gente, de fato, né? O final, ele é bem chocante, para a época, o final chocante também, porque a gente tem uma crítica clara ao celibato, a gente tem uma crítica clara ao patriarcalismo na família do Eugênio, né? Então isso chama atenção. Rebeca, você que leu também, o que você achou da obra? Olha, eu acho que eu demorei para ler, só que eu consegui terminar. Eu acho que isso é uma vitória. É uma vitória? É uma vitória. Realmente uma vitória. Mas você gostou, não gostou? Eu gostei. O final te surpreendeu? Não me surpreendeu porque eu já sabia. Aquele Mas eu pessoal. fiquei triste, Tá. fiquei mal. Quase chorei. Realmente, né? A gente tem ali um final que não é exatamente um final feliz, não é um livro final feliz. Vou, em linhas gerais, então, contar o enredo do Seminarista, tá? O Seminarista é a história, então, do Eugênio e da Margarida. O Eugênio e a Margarida, eles são amigos desde a infância, porque eles moravam na mesma região que é a fazenda do pai do Eugênio, que é o senhor Antunes. A fazenda do senhor Antunes era uma fazenda que tinha agregados. Então, tinha pessoas que trabalhavam ali que moravam nas proximidades da fazenda. E é o caso da família da Margarida, né? Então, a mãe dela, a dona Belina, trabalha ali, mora ali. E aí, a menina Margarida, a menina Eugênio, vão criar uma amizade próxima desde muito pequenos, tá? Essa amizade começa como amizade, mas conforme o livro segue, a gente percebe que existe um possível amor entre eles. Uma possível história de amor aí. Como é um livro do romantismo, a gente sempre percebe que o amor ele vai ser impedido na sua realização plena pela sociedade. E aí essa sociedade ela pode ser representada pela família ou pela igreja. E aqui, no caso, são os dois elementos, né? Então, a família do Eugênio, principalmente a senhora Antunes, ela vai ter um pouco de resistência com a Margarida, por causa de uma história da infância, que a Margarida foi vista brincando com uma cobra, né? E a mãe do Eugênio vai ver nisso o sinal, vai pensar lá na Bíblia, na questão da simbologia da cobra, lá do paraíso, né? Vai ver nisso um sinal de que a Margarida não era uma moça boa para o Eugênio.
Além desse fato, quando o Eugênio é colocado no seminário para estudar como padre, ele vai acabar ali tendo essa imposição da igreja. Na igreja católica, né, os homens não namoram, os homens não se casam, então o relacionamento fica impedido aí também pelo celibato. Então, durante a adolescência, o Eugênio estava nesse seminário, ele perde contato com a Margarida, ele vai alimentar esse amor, escreve poemas para ela, os padres vão achar esses poemas, dá um baita de problema. E aí, na tentativa do pessoal do celibato, do diretor do celibato, da família do Eugênio, de pôr um fim a essa paixão, né? Eles decidem contar para o Eugênio que a Margarida tinha se casado com outro homem. E aí contam isso para o Eugênio fica abaladíssimo, né? Ah, ela me trocou, meu Deus do céu, enfim. E decide realmente ali terminar o seminário e, de fato, se formar padre. É nesse momento, já padre, que ele volta para a cidade, volta para a fazenda, na verdade, né? Onde o pai dele tem propriedade. E lá ele vai ser chamado, né? Já é um padre, vai ser chamado para administrar o sacramento da extrema unção para uma doente. E ele vai, sem saber de quem ele ia atender, a quem ele ia atender, quem era essa doente. Quando ele chega até a casa dessa mulher, quem que está deitada ali? Quem é a doente? Uma chance de vocês acertarem, é a Margarida, né? Então ele olha para a Margarida naquela situação, realmente, ali entre a vida e a morte, e ele fica impressionado, ela está sozinha, ele pergunta, né? Nossa, Margarida, mas o que aconteceu? Cadê o seu marido que não está aqui te ajudando nesse momento de dificuldade? E a Margarida olha para ele e a pergunta é, que marido, Eugênia, você tá doido? Ué, mas você não tinha se casado? Não, eu esperei por você a minha vida inteira. E esse momento é o baque, né? Que eles percebem que eles foram vítimas aí de uma enganação feita pelo pessoal do seminário e pela família do Eugênio, que queria pôr um fim a essa relação e queria que o menino fosse padre. O Eugênio fica muito revoltado com isso. Nesse momento, ele e a Margarida vão ter uma aproximação ali, né? Ele percebe que essa aproximação é um pecado, que ele vai quebrar com o celibato, mas ele vai. Então, ele chega a pensar, né? Se eu seguir aqui nessa relação com a Margarida nesse momento, eu vou estar destinado ao inferno. Ele pensa nisso. Mas ele aceita os termos de uso, né? Ele fala que me importa, e vai. Então, ele acaba tendo uma relação ali com a Margarida. No dia seguinte, passar alguns dias ali, era o momento do Eugênio rezar a sua primeira missa. Isso é um momento importante, a família dele estava lá, todo mundo estava lá, para assistir aquele menino, né, agora padre, e rezar a sua primeira missa. Antes dele entrar na igreja, contam para ele que tem uma pessoa que faleceu, que ele precisa ir lá fazer uma reza final para o corpo. Novamente, no momento que ele chega para fazer a reza, ele percebe que a pessoa que faleceu é a Margarida, que já realmente andava doente. Nesse momento, o Eugênio enlouquece, ele entra na igreja para rezar a sua primeira missa, tá? E ele arranca a batina. Nesse momento, o aluno fica constrangido, né? Sempre bom lembrar que o Eugênio estava com roupa por baixo da batina, tá? Ele não entra nu na igreja, só um pequeno parênteses. Então, ele entra na igreja, ele arranca a batina, e nesse momento em que ele tira a batina, isso é simbólico, né? Porque ele tira a imagem de padre, ele tira o celibato, ele tira figura do Eugênio padre, ele desiste da carreira da igreja. E aí ele termina nesse momento de surdo, de uma manifestação, de uma insatisfação do Eugênio. O que é interessante, que o Eugênio ele tem essa atitude transgressora no final, mas quem lê o livro aí, o Eugênio era uma personagem transgressora, que questionava as coisas? Não. Qual era o perfil do Eugênio? Aceitar as coisas. Um homem sem atitude. Aceitar as coisas, um homem sem atitude, obedece papai. Era Né? uma gente besta. Então ele teve outras oportunidades talvez de questionar, de falar, eu não quero ser padre, eu gosto da igreja, beleza, eu gosto de religião, mas eu não quero ser padre. E ele não bate o pé, né? Ele segue uma carreira que não era a que ele queria. Né? O que vocês acham dessa história? O que vocês acham? Por que o autor retrata desse modo? O que o autor queria com isso? O que a gente pode aprofundar aí da temática, para além do enredo? Eu acho muito doido que uma mentira transforma a vida das personagens. Porque os pais do padre, mestre lá no seminário, falam que ela se casou, a vida dele está em terra. O resto faz. Tudo por causa de uma mentira, né? Sabe uma coisa, professora, que eu acho que você nunca falou e eu descobri pelo livro, que eles fizeram uma proposta para ela se casar com um moço e ela não aceitou.
Ela esperou pelo Eugênio, né? De fato, ela esperava que ele fosse voltar. Tem um momento lá no meio da narrativa que o Eugênio volta, ele vai passar umas férias em casa, né? E aí ele já tá mais adolescente, assim, e talvez esse seria o momento dele falar, eu quero ficar aqui. E a Margarida fala pra ele, mas você ainda não é padre, né? Se você quiser mudar uma das coisas agora, é a hora. E ele acaba voltando pro seminário, e é aí que as coisas desandam. Dessa mentira e de levar ao final que levou. Aí com a morte da Margarida, com o Eugênio abandonando a profissão, né? Foi quem que é o Mártir. mártir dessa história? Acho que a pergunta vem daquele esquema que a gente constrói no romantismo de identificar um herói, uma heroína e um mártir, né? Quando a gente lê, por exemplo, O Amor de Perdição, lá do Carlos Castelo Branco, o herói é o Simão, a heroína é a Teresa, a mártir é a Mariana. Talvez aí nessas histórias, a gente for pensar, não existe muito essa figura do mártir. Esse mártir ia estar junto do próprio Eugênio, talvez, da própria Margarida, está misturado com os heróis. Porque são esses heróis que vão sofrer sem realizar o amor. Se você for analisar, vai se sacrificar isso pelo amor. Exato. Os dois vão ficar ali se remoendo. Sim, mas nessa obra em si, né, a gente não tem tão bem determinado quem é o herói, quem é a heroína e quem é o mártir, como acontece no Amor de Perdição. Você realmente consegue falar, essa personagem é isso, essa aquilo, outra aquilo lá. Então é uma mistura, né? Talvez, assim, na Margarida, o comportamento dela de ter esperado o Eugênio, de ter recusado essa outra proposta, de ter ficado ali e ter permanecido na fazenda também, né? Porque talvez ela poderia ter saído, outras coisas da vida. Isso marca uma postura de heroína romântica, que não desiste do amor. O Eugênio, que vai para o seminário, que só desiste dessa ideia quando dizem para ele que não tem como, que ela casou com o cara, ele também, apesar de ele não questionar, dele não ser um Simão Botelho, que mata e morre por amor, ele tem um comportamento de ser fiel ao amor, né? Ele não fica com outra menina, por exemplo. Então, eles têm esse comportamento de herói. E no fim, os dois são mártires, né? A Margarida falece, o Eugênio enlouquece, que é a fuga do romântico. O romântico, na realidade, é ruim, o romântico vai fugir, né? Então, eles também têm esse momento de fuga. Nem isso. Alguém queria falar algo sobre isso? Assim? Tem a questão de ser um romance de tese também. Muito bom. A gente tem aí no seminarista algumas características do romance de tese. O romance de tese é um tipo de romance que fica mais forte no naturalismo, principalmente ele a partir do Émile Zola, né, que é a escola vem depois, né, do naturalismo. Mas no seminarista já aparecem alguns elementos do romance de tese. O romance de tese basicamente é o seguinte, o autor ele tem uma ideia, ele tem uma hipótese sobre a sociedade, e ele comprova ou tenta comprovar essa hipótese por meio do romance. Então, a hipótese que a gente teria aqui é essa hipótese de que a formação muito voltada para a religiosidade, sem questionamento, e para seguir os valores do pai, né, do paternalismo, é uma educação que pode acabar em tragédia. E é efetivamente o que o autor tenta demonstrar aqui. É mesmo considerado um romance de tese. As instituições fortes, família, igreja. Perfeito, perfeito. A força das instituições, família, a igreja. E aí, uma coisa que me chama a atenção nesse romance, da lista da UEL, ele é um dos meus favoritos. Eu gosto do romantismo. Me chama a atenção o comportamento dos líderes religiosos para que uma coisa que foi predestinada aconteça. Então, assim, o pai de Eugênio disse que ele ia ser padre e ponto, acabou. Então, para que isso seja posto em prova, eles vão colocar as questões que vão fazer o que for necessário, até o ponto de colaborar com uma mentira. E é a igreja colaborando com a mentira. É, exatamente. Então, também tem ali uma crítica bem forte do Bernardo Guimarães. Assim, você não espera, eu não espero que o padre vá mentir por causa de uma situação dessa. E é o que acontece na história. E aí é legal lembrar que no seminarista a gente tem um narrador que, apesar dele narrar em terceira pessoa, de não ser o Eugênio narrando e tal, é um narrador muito colado na história. Então é um narrador opinativo, tá? E aí, muitas vezes, não sei, que até caiu numa questão da UEL, né, que a gente fez em sala, então vocês até lembrem dessa questão. Mas é essa ideia do ser, né? O narrador ele vai pensar sobre o ser dessa história. Então, se não tivesse tido essa mentira, se a família tivesse lidado com isso de outra forma, se os padres tivessem entendido, talvez esse aluno queira estudar aqui, mas não queira ser padre. Enfim, né? Então, se a situação tivesse lidado de outra maneira, que não seria outra. O narrador deixa bem clara essa crítica, tá? E esse olhar aí para os vários Cs dentro dessa história. Eu gosto bastante, Amanda, quando o narrador começa a contar e dar algumas características para o Eugênio durante a narrativa. Então, isso mostra que ele está participando e dando opinião, né? Sendo crítico, né? E o seminarista tem ali, né? O narrador ele vai ter uma linguagem muito romântica. Então, acho que
quem que disse que lê o livro deve ter percebido isso. Uma linguagem floreada, uma linguagem que ele vai idealizar a Margarida, ele vai idealizar a fazenda, né, aquela região, ele vai falar dos passarinhos que tem no campo. Então ele tem uma linguagem bastante romântica, né? Além disso, também falei do campo, do passarinho e tal, também convém marcar que a gente tem, quando fala da categoria do espaço, né? Tem um espaço bem marcado aí, espaços abertos, onde o Eugênio se sente mais à vontade. Fazenda, ou quando ele era criança, ele podia correr para brincar. Então, grandes momentos de felicidade ali do Eugênio, normalmente estão ligados aos espaços abertos. E aí, os espaços fechados são lugares mais opressores do indivíduo, né? Um seminário fechado, uma casa do pai, marcaria essa opressão também. Então, o espaço, enquanto categoria literária, também marca sobre o enredo. Mais algum ponto sobre o seminarista que vocês queriam comentar? Vocês gostam do romantismo, gente? Ele falou que gosta. O romantismo, ele divide opiniões, né? Boas Você pessoas. gosta? Só pra lembrar a história de Romeu e Julieta, que era pra acontecer. Mas a gente fala do amor de perdição, Romeu e Julieta. Não, eu não sei. Nossa, que... Ah, uma vida inteira não deu certo e os dois queriam e... Uma vida inteira dedicada ao amor. Uma coisa que me faz gostar desse livro é, eu considero, sim, talvez esteja enganada, mas eu considero até transgressor um autor trazer uma crítica tão contundente à instituição religiosa e à instituição família num livro do romantismo. E me chama a atenção também o autor deixar a mãe do Eugênio, né? Do Eugênio tão, assim, ligada a esse aspecto de vou fazer o que o marido falar, vou falar de religião, vou conduzir meu filho. Então, ela também não tem uma grande participação, ela só vai Presa na história da presa. cobra. Nossa, a história da cobra, para mim, eu falei, gente, faz todo sentido, porque eu acho que a cobra aparece mais de uma vez, né? Mas Ela é história lembrada. essa história é lembrada e isso não tem grande evolução. A personagem está ali para ajudar a cumprir o destino que foi dado para o Eugênio. Bom, e aí, pessoal, acho que para ir caminhando aí no final, vale lembrar, né, que a tendência, como a gente falou isso outras vezes, a tendência com essa nova prova já era uma característica da UEL, cobrar mais de uma obra por questão, tá? Mas agora que as questões estão lá todas no primeiro dia, né, junto com as matérias, não vejo por que não colocar uma questão que misture sociologia aqui, né, falando de instituição religiosa, instituição social, formação do indivíduo. Por que não misturar, às vezes, com Titãs, que também faz uma crítica a uma série de instituições, né? Então, é possível que apareça uma questão ou interdisciplinar ou interobras, trazendo mais de uma obra com a mesma questão, tá? Estejam preparados para lidar com esse tipo de questionamento, que eu acho que... Você acha que tem algum conteúdo da língua portuguesa que ele poderia flertar, sei lá, uma figura de linguagem, parece no início? Você elencaria alguma coisa se eles resolverem fazer a fusão gramática e língua portuguesa? O que já, inclusive, já apareceu é essa ideia do narrador, né? Então, o narrador muito próximo da narração e como ele marca essa opinião. E aí a gente vai para os marcadores de opinião dentro da gramática, de como a gente organiza esse discurso. Né? E outro ponto também que também já foi cobrado é da condicional. Então, quando o narrador começa a falar se, né? O que é esse condicional? O que esse condicional quer dizer para nós? O que esse se coloca para a narrativa? Que a ideia é de tentar pensar outros cenários que não aquele que aconteceu e que poderiam ser cenários melhores para, sei lá, talvez, eventualmente, ter um final feliz. Acho que tem conteúdos da gramática que podem ser colocados assim. Moçada, algo mais sobre o seminarista Eugênio Margarida e seu drama? Uma história aí com cobra, com igreja, com pai mandando filho. Você sabe que você me fez pensar agora, Amanda, que o Eugênio, tão solícito a atender as ordens do pai, me lembrou até aquela figura do Mâncio, de coração da ovelha, que vai para o abade, muito próximo da ideia religiosa do Cristo mesmo, né? De aceitar o destino, né? E seguir até o final. Isso é isso que eu viajei, tive uma epifania. Clariciano, tá clariciano. Hoje acordei assim. Muito bom. Só dar algo mais que vocês queiram colocar, alguma teoria diferente, algo que vocês tenham pensado. Alguém não gostou desse livro? Porque a gente pode ler e gostar das coisas também. Não? É muito legal, né? Eu acho que do que a gente costuma ter em vestibular, esse livro, não que os outros não sejam, mas eu acho que o seminarista é um livro que os alunos gostam, eu gosto mesmo. Gosto. Então, o primeiro que eu li, inclusive, Da lista. da lista. Você também? Começar. É uma boa até, tá? Muitas vezes o aluno fala, com qual livro que começa? O seminarista é uma boa pedida para ser o primeiro. É pequenininho, Que que fosse faz todo de ler, que vai no século XIX, né? É um livro de 1870, década de 70. Então, enfim, acho que é um livro bom para começar realmente a lista. Assim como outros jogos sobre a infância, que não dá para gostar,
Mas é uma boa cara do pessoal pro show. Nossa. Mas é uma boa pedida aí começar com seminarista. Então, eu acho que é isso. Nada mais? Pode falar. Não, você sabe que quando o autor foi cancelado, assim, você Então, o Seminarista foi um livro que foi publicado no esquema de folhetim. Lembra do folhetim? Então, ia saindo um capítulo por vez nos jornais, né? E daí as pessoas compravam os livros para seguir. O Bernardo Guimarães ele foi muito esperto, porque ele se aproveitou de um momento ali que estava tendo alguns questionamentos sobre a igreja para escrever essa obra. Então, era uma época em que já tinha, no meio social ali brasileiro, né, alguns questionamentos sobre a igreja, sobre o celibato. Então, ele aproveita essa onda para fazer a obra. Ele estava bem ali no momento que passou de em alta, tá? Vai ser considerado um livro realmente que tem uma crítica para frente, tanto que tem até bastante ligação com autores portugueses, né, como Alexandre Herculano, que vai discutir esse tema do celibato. Então, é considerado para frente, sim, mas ele aproveita um momento sagaz ali, importante da história. Vou puxar um gancho. Não é esse autor que tinha escrito aquele livro? Escrava Isaura dele, né? Parece que escreveu Escrava que virou novela. Tá? Meu avô, inclusive, viu todas as versões de novela existentes. Sério? O Antônio é assíduo, maior. A Elisa falou que ele escreveu esse livro um pouco mais depois de um livro que ele escreveu anteriormente para o povo. Eu não entendi muito bem qual é essa ideia. Pode ser? Pode ser. Conta boa, Elisa. Foi bom mesmo, Elisa. Olha só. Bom. Meus alunos são ótimos, né, Deus? Nossa, esse joia rara. Moçada, acho que é isso. Então, vou encerrar a conversa sobre o seminarista, tá? Daí a gente passa para a próxima obra. Queria agradecer a presença e a participação de todos aqui. Agradeço também ao pessoal que nos ajuda a realizar esse podcast, né? Hoje, em especial, ao Pedrulho, que tem editado nossos vídeos, que fez a nossa abertura, que tem acompanhado todos os episódios aqui com a gente. E acho que é isso. Um abraço, então, a todos vocês. Nos vemos na próxima. Tchau.